Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Posso esquecer que hoje é quarta-feira? Porque eu esqueci que hoje é quarta-feira. E eu não gravei com antecedência o nosso bloco de capítulos de Ramsés. Então, estou gravando hoje, exatamente quarta-feira, dia 18 de outubro. Passamos do meio do mês. E como eu já estou gravando atrasado o nosso áudio, eu só vou agradecer de coração a presença de vocês, a disposição de vocês e principalmente o tempo de vocês para ouvir as minhas leituras. E eu já vou começar no capítulo 29 de Ramsés, a Dama de Abu Simbel. À proa do barco real, Ramsés abraçava Nefertari ternamente. O casal real saboreava um momento de intensa felicidade, comungando com o espírito do rio, a grande fonte de alimentação nascida nos confins do universo e vinda à Terra para transmitir o fluxo criador. O nível da água estava elevado e a navegação era rápida, graças ao bom vento do norte. O capitão estava permanentemente alerta porque a corrente criava perigosos turbilhões. Uma manobra errada podia levar ao naufrágio. A beleza de Nefertari deslumbrava Ramsés cada dia mais. Nela convergiam a graça e a autoridade soberana. Nela se realizava a aliança miraculosa de um espírito luminoso e de um corpo perfeito. Esta longa viagem para o sul seria a do amor que o rei sentia por uma mulher sublime, cuja simples presença encarnava serenidade tanto para o faraó como para o seu povo. Desde que vivia com Nefertari, Ramsés compreendia o motivo de os sábios terem exigido que o Egito fosse dirigido por um casal real, cujo olhar fosse apenas um. Depois de 9 anos de reinado, Ramsés e Nefertari sentiam-se enriquecidos pelas provações e tão enamorados um do outro como no instante em que haviam compreendido que percorreriam juntos o caminho da vida e da morte. Cabelos ao vento, trajando um simples vestido branco, Nefertari saboreava as paisagens do Médio Egito com deslumbramento. Palmares, plantações à beira d'água, aldeias de casas brancas sobre colinas. Tudo encarnava a doçura de um paraíso que os justos descobririam do outro lado da morte e que o casal real devia tentar construir na terra. Não receia que a nossa ausência. Consagrei a maior parte do meu reinado ao norte. Chegou a hora de me preocupar com o sul. Sem a união das duas terras, o Egito não sobreviveria. E esta guerra contra o Hati manteve-me muito tempo afastado de você. A guerra não terminou. A Ásia vai ser palco de profundas transformações. Se houver uma chance de paz, não deveríamos aproveitá-la? É esse o objetivo da missão secreta de Asha, não é verdade? Asha corre um perigo enorme. Mas quem, senão ele, poderia realizar missão tão delicada? Estamos juntos, na alegria e na dor, na esperança e no receio, que a magia desta viagem proteja Asha. Os passos de Setaol ressoaram na ponte. Posso importuná-lo? Aproxime-se, Setaol. Teria gostado de ficar junto de cá. Esse menino há de tornar-se um mago famoso. No que diz respeito à sua proteção, podem ficar tranquilos. Ninguém conseguirá quebrar-lhe as defesas que preparei. Você e Lotus não têm pressa de rever a sua querida Núbia? Perguntou Nefertari. Ali vivem as mais belas serpentes da criação. Sabe que o capitão está inquieto com o movimento das águas? Pensa que estamos próximos de uma zona perigosa e tenciona dirigir-se para a margem quando ultrapassarmos aquela ilhota coberta de vegetação, ali no meio do rio. O Nilo, depois de uma série de meandros, passava em frente de uma rocha a pique, onde os abutres faziam ninho e depois afastava-se da falésia. Em breve,
surgiu um semicírculo montanhoso que se estendia por 20 quilômetros. Nefertari levou a mão à garganta. O que é? Inquietou-se Ramsés. Uma pequena falta de ar. Não é nada. Uma violenta sacudida fez o barco dançar, sinal de um redemoinho. Na margem viam-se as construções em ruínas da capital abandonada de Akhenaton. Acompanhe a rainha até a nossa cabine e vele por ela, ordenou Ramsés a Setaol. Assustados, alguns marinheiros perderam a cabeça. Um deles caiu do mastro principal quando tentava segurar uma das velas e bateu no capitão. Semidesmaiado, com os olhos perdidos no vazio, não foi mais capaz de dar instruções claras. Brotaram de todos os lados ordens contraditórias. Silêncio! Impôs Ramsés. Cada um para o seu posto. Eu vou fazer a manobra. Em instantes o perigo surgira. Os barcos de escolta, apanhados numa corrente contrária e sem compreenderem o porquê dos sobressaltos do barco real, viram-se bruscamente afastados dele e incapazes de socorrê-lo. Quando estava prestes a corrigir a rota, o rei viu o duplo obstáculo, impossível de ultrapassar. No meio do rio havia um grande redemoinho. Do lado do desembarcadouro da Cidade do Sol, onde a passagem seria navegável, via-se uma barreira de jangadas sobre as quais tinham sido colocados braseiros. O rei ficou entre duas opções, ou o naufrágio ou o incêndio, que com certeza destruiria o seu barco se este se chocasse com as jangadas a toda velocidade. Quem preparara semelhante armadilha para aquele setor da cidade abandonada? Agora Ramsés compreendia o mal-estar de Nefertari. Com os seus dons de vidente, pressentira o perigo. O rei tinha apenas alguns segundos para refletir. Desta vez, o seu leão não podia fazer nada por ele. Ei-lo! Berrou o vigia. Atirando para longe a coxa de pato assado que acabara de morder, Shenar agarrou no arco e na espada. Ele, o grande dignitário apreciador do conforto, obrigara-se a forjar uma alma de guerreiro. O barco do faraó está separado dos outros? Exatamente como você previu. Os acompanhantes estão a boa distância. Crescia a cobiça no olhar do mercenário. Shenar prometera-lhe uma boa recompensa, assim como seus companheiros do pequeno grupo de combate reunido por Ofir. O irmão do rei revelara-se de uma rara eloquência e transmitira no seu discurso o fogo do ódio que lhe roía o coração. Nenhum mercenário ousaria atacar Ramsés com medo de ser fulminado pela energia divina que habitava o faraó. Desde a sua vitória em Kadesh, todos receavam os poderes sobrenaturais do Senhor das Duas Terras. Shenar encolhera os ombros e prometera ele próprio matar o tirano. Metade dos homens para as jangadas, os outros comigo. Ramsés ia, portanto, perecer nas proximidades da Cidade do Sol, como se a heresia de Akhenaton conseguisse finalmente vencer Amon e as outras divindades que o rei do Egito venerava. Tomando Nefertari como refém, Shenar tinha certeza de convencer a escolta do monarca a reconhecê-lo como rei. A morte de Ramsés provocaria uma imensa lacuna na qual o irmão se introduziria sem perder um segundo. Vários mercenários saltaram do desembarcadouro para as jangadas e prepararam-se para lançar flechas incendiárias sobre o barco real que os seus companheiros, comandados por Shenar, atacariam pela retaguarda. A vitória não lhes poderia escapar. Todos os remadores a este bordo, ordenou Ramsés. A primeira flecha incendiária cravou-se na parede de madeira da cabine central. A Bela Lotus, ágil e rápida, apagou o começo de incêndio com um pedaço de um tecido grosso. Ramsés subiu para o teto da cabine.
Retesou o arco, mirou um dos adversários. Respirou fundo e disparou. A flecha atravessou a garganta do mercenário e os seus comparsas baixaram-se atrás dos braseiros para se protegerem das flechas mortais do monarca. As suas próprias flechas, sem pontaria, perderam-se nas águas revoltas ao redor do barco. A manobra brutal exigida por Ramsés modificara a rota. A proa empinara-se como um cavalo furioso e o barco ficara de lado, atacado a bombordo pelo rio turbulento. Havia uma chance de escapar para a margem, com a condição de não ser sugado pelo redemoinho e nem de ser alcançado pelos velozes barcos de Shenar, que já haviam abatido 2 marinheiros na popa. Com o peito trespassado por flechas, os infelizes haviam caído no rio. Setaou correu para a proa, levando na mão um ovo de argila que manejava com precaução. Coberto de hieróglifos, o talismã era a réplica do ovo do mundo conservado no naus do grande templo de Thoth, em Hermópolis. Apenas os magos oficiais, como Setaou, eram autorizados a utilizar um símbolo carregado de ondas de temível eficácia. Setaou estava de mau humor. Havia planejado utilizar o talismã na Núbia, se qualquer perigo imprevisto ameaçasse o casal real. Privar-se daquela arma enraivecia-o, mas precisava vencer o maldito redemoinho. Com um grande impulso, o encantador de serpentes atirou o ovo do mundo para as águas, que se agitaram como se fossem levadas à ebulição. Formou-se uma espiral e uma onda abateu-se sobre as jangadas, cobrindo vários braseiros e afogando 2 mercenários. O barco real já não se arriscava agora a ir para o fundo ou ser incendiado, mas na popa a situação piorava. Os homens de Shenar haviam lançado os ganchos de abordagem e começavam a subir pelas cordas. Fora de si, o chefe deles atirava flecha após flecha, impedindo os marinheiros egípcios de agirem. 2 flechas incendiárias cravaram-se na vela, provocando um princípio de incêndio que Lotus apagou novamente. Embora exposto às flechas inimigas, Ramsés não mudava de posição e continuava a eliminar mercenários. Alertado por gritos vindos da polpa do barco, voltou-se e viu um pirata erguer o machado acima da cabeça de um marinheiro desarmado. A flecha do soberano atravessou o pulso do mercenário, que recuou gritando de dor. Matador enterrou as presas no crânio de outro que conseguira subir a ponte. Por um momento, o olhar do faraó cruzou-se com o do chefe do grupo, um homem barbudo e agitado que fazia pontaria em sua direção. Com um movimento quase imperceptível, o monarca deslocou-se para a esquerda, e a flecha raspou-lhe a face. Furioso por ter errado, o agressor deu ordem de retirada aos sobreviventes. Uma reviravolta das chamas surpreendeu Lotus, cujo vestido se incendiou. A Núbia mergulhou, mas teve pouca sorte, pois foi sugada pelo restante da espiral do redemoinho. Impossibilitada de nadar, ergueu o braço para pedir socorro. Ramsés mergulhou atrás. Ao sair da cabine central, Nefertari viu o rei desaparecer no Nilo. Fim do capítulo 29. Capítulo 30. Os minutos escoavam-se. O barco real e aqueles que o seguiam haviam lançado a âncora na frente da Cidade do Sol, nas águas agora calmas. 3 ou 4 mercenários haviam conseguido fugir, mas a sorte deles não preocupava Nefertari nem Setaou. Tais como o matador mantinham os olhos fixos no lugar onde Ramsés e Lotus haviam afundado. A rainha oferecera incenso a Hathor, patrona da navegação, com uma calma e uma dignidade que conquistaram o coração dos marinheiros. Nefertari esperava o relatório dos emissários que haviam partido em busca do monarca e da Núbia. Uns percorriam o rio, outros seguiam pelos caminhos de Sirga para explorarem melhor as ervas altas que ocultavam as margens.
Certamente que a corrente arrastara o rei e a Núbia para longe, para o sul. O faraó voltará, murmurou ela. Majestade, o rio é por vezes impiedoso. Voltará, e salvou Lótus. Majestade, Ramsés não terminou ainda a sua obra. Um faraó que não terminou a sua obra não pode morrer. Setaô compreendeu que não abalaria as certezas pungentes da rainha. Mas como reagiria ela quando fosse obrigada a aceitar o inevitável? O encantador de serpentes esquecia sua própria dor para partilhar a de Nefertari. Imaginava já o horrível regresso a Pi-Ramsés e o anúncio à corte sobre o desaparecimento de Ramsés. Shenar e os seus companheiros esperaram até terem percorrido um número considerável de quilômetros para o norte, arrastados por uma forte corrente, antes de pararem para tomar fôlego. Afundaram então o barco e avançaram por uma região verdejante onde trocaram ametistas por burros. Para onde vamos? Perguntou um mercenário cretense. Você vai a Pi-Ramsés prevenir Ofir. Ele não vai me dar os parabéns. Não fizemos nada de errado. Ofir não tolera derrotas. Ele sabe perfeitamente que temos de enfrentar um forte inimigo e que não poupo esforços para tal. E você vai lhe dar duas boas notícias. A primeira é a de que vi Setaô a bordo do barco real e, portanto, Ká já não goza de sua proteção. A segunda é a de que estou indo para Núbia, como estava previsto, para lá matar Ramsés. Prefiro ir com você, disse o cretense. O meu camarada aqui será um excelente mensageiro. Eu sei lutar e cercar a caça. De acordo. Shenar não se sentia nada desencorajado. A ação violenta transformara-o em chefe de guerra e a sua raiva reprimida durante uma estratégia inteligente surpreender Ramsés o Grande, quase chegando à beira do triunfo? O destino acabaria por corresponder de forma favorável à sua perseverança. Reinava o silêncio em todos os barcos da flotilha real. Ninguém ousava pronunciar uma só palavra, com receio de perturbar a dolorosa meditação da rainha. Caía a noite e ela continuava imóvel à proa do barco do faraó. Também Setaô se calara, a fim de preservar a última esperança que a ligava à sombra de Ramsés. Mas com o pôr do sol, Nefertari teria que admitir a atroz realidade. Eu sabia, disse ela com uma voz doce que espantou Setaô. Majestade, Ramsés está mais à frente, sobre o telhado do Palácio Branco. Majestade, a noite está caindo e... Olhe bem. Setaô fixou o ponto indicado por Nefertari. Não, é apenas uma ilusão. Os meus olhos o veem. Aproximemo-nos. Setaô não se atreveu a opor-se às exigências da rainha. O barco real levantou âncora e dirigiu-se para a Cidade do Sol, que as brumas da noite não tardariam a cobrir. O encantador de serpentes olhou com bastante atenção para o telhado do Palácio Branco, onde tinham vivido Akhenaton e Nefertiti. Por instantes, conseguiu distinguir um homem de pé. Esfregou os olhos e olhou melhor. A miragem não desaparecera. Ramsés está vivo, repetiu Nefertari. Aumentem a velocidade, exigiu Setaô. E a silhueta de Ramsés foi se aproximando, ficando maior de minuto a minuto, envolta nos últimos raios de sol. Setaô não conseguia acalmar-se. Por que razão o Senhor das Duas Terras não tentou de tudo para nos revelar a sua presença para irmos em seu socorro? Isso não seria revelar franqueza. Tinha mais o que fazer, respondeu o rei.
Lotus e eu nadamos por baixo d'água, mas ela desmaiou e pensei que havia se afogado. Atingimos a margem do extremo meridional da cidade abandonada e tive que magnetizar Lotus durante longo tempo até que ela voltasse à vida. Depois avançamos na direção do centro da cidade e procurei o ponto mais elevado para revelar a nossa presença. Sabia que o espírito de Nefertari nos seguia passo a passo e que a faria olhar na direção certa. Com uma calma luminosa, a rainha manifestava discretamente a sua emoção, apertando contra si o braço direito de Ramsés, que por sua vez acariciava o leão. Julguei que o ovo do mundo tinha sido incapaz de o salvar. Se tivesse desaparecido, a minha reputação teria ficado bastante afetada. Como está Lotus? Quis saber a rainha. Dei-lhe uma poção sedativa. Depois de uma noite de bom sono, esquecerá a aventura. Um escansão despejou vinho branco fresco nas taças. Já não era sem tempo. Perguntava a mim mesmo se ainda estaríamos num país civilizado, disse Setaú. Observou o chefe dos agressores durante o combate? Perguntou Ramsés. Pareceram-me todos igualmente intratáveis. Nem sequer percebi a presença de algum chefe. Era um barbudo muito agitado e com um olhar cheio de ódio. Por instantes julguei reconhecer Shenar. Shenar morreu no deserto, a caminho do degredo. Até mesmo os escorpiões acabam por morrer. E se tivesse sobrevivido? Se assim fosse, pensaria apenas em esconder-se e não teria lançado um bando de mercenários contra você. A armadilha não foi improvisada e quase deu resultado. Pode o ódio correr de tal forma uma pessoa que a transforme de fidalgo em guerreiro, disposto a tudo para matar o seu próprio irmão e agredir a pessoa sagrada do faraó? Se for Shenar, acaba de dar-lhe a resposta. Setaú ficou aborrecido. Se esse monstro ainda está vivo, não devemos ficar parados. A loucura que o incita é igual a dos demônios do deserto. Este atentado não foi perpetrado por acaso, considerou Ramsés. Convoque o mais depressa possível os talhadores de pedra das cidades mais próximas. Uns vieram de Hermópolis, a cidade de Tot. Outros de Assiut, a cidade de Anubis. Várias dezenas de talhadores de pedra instalaram-se num acampamento e algumas horas depois da sua chegada começaram a trabalhar sob as ordens de 2 mestres de obras, depois de terem ouvido um discurso breve e firme de Ramsés. Na frente do palácio da cidade abandonada, o faraó formulara as suas exigências. A cidade do sol, dedicada ao deus Atom, devia desaparecer. Um dos predecessores de Ramsés, Horemheb, desmantelara alguns templos e servira-se de suas pedras para preenchimento das colunas em Karnak. Logo que tivesse feito desaparecer os palácios, casas, oficinas, cais e as construções restantes da cidade morta, Ramsés teria terminado a sua obra. As pedras e tijolos seriam reutilizados em outras localidades, e os túmulos que não abrigassem nenhuma múmia permaneceriam intactos. O barco real permaneceu ancorado até restarem apenas os alicerces das edificações. Em breve seriam cobertos pelos ventos e tempestades de areia, mergulhando no nada a capital perdida que se tornara foco de forças negativas. Os ajudantes de pedreiro transportaram os materiais para barcos de carga, os quais foram repartidos em função das necessidades dos aglomerados vizinhos. Suprimentos de carne, óleo, cerveja e vestuário incentivaram os operários a executar sua tarefa com dedicação. Ramsés e Nefertari visitaram pela última vez o palácio da Cidade do Sol antes da sua demolição. O pavimento decorado seria recolocado no Palácio Real de Hermópolis. Akenaton enganou-se.
afirmou Ramsés. A religião que ele preconizava conduzia à doutrinação e à intolerância. Era o próprio espírito do Egito que ele traía. Infelizmente, Moisés seguiu o mesmo caminho. Akhenaton e Nefertiti foram um casal real, lembrou Nefertari. Respeitaram as nossas leis e foram inteligentes em limitar a sua experiência no tempo e no espaço. Com a instalação de postos fronteiriços, haviam encerrado o culto de Aton na sua cidade. Mas o veneno espalhou-se. E não tenho certeza se o desaparecimento desta cidade, onde as trevas substituíram a luz, dissipou seus efeitos. Pelo menos o local será devolvido às montanhas e ao deserto, e mais nenhum rebelde se servirá dele como base de partida. Quando o último talhador de pedra deixou a cidade totalmente demolida, a partir daquele momento, mergulhada no silêncio e no esquecimento, Ramsés ordenou que partissem rumo a Abidos. Fim do capítulo 30. Capítulo 31. À aproximação de Abidos, Ramsés sentiu o coração apertar-se. Sabia o quanto seu pai amara aquele lugar, que importância dera à construção do grande templo de Osíris, e censurava-se por não ter voltado ali há mais tempo. É verdade que a guerra contra os hititas e a defesa do Egito haviam ocupado seu espírito e o seu braço, mas nenhuma desculpa teria o valor perante o Deus da ressurreição, na altura do julgamento. Setaô imaginara que uma multidão de sacerdotes puros, com o crânio raspado, perfumados e vestindo trajes de um branco imaculado, camponeses carregados de oferendas e sacerdotisas tocando lira e alaúde, se aglomerariam para receber o rei. Todavia, o desembarcadouro estava deserto. Não é normal, declarou. Não desçamos do barco. O que receia? Perguntou Ramsés. Imagine que outros mercenários tenham se apoderado do templo e lhe preparem outra armadilha. Aqui, na terra sagrada de Abidos? Não vale a pena correr riscos. Continuemos para o sul e enviemos o exército. Como quer que eu aceite que um só palmo de terra do meu país me seja inacessível? E além do mais, Abidos. A cólera de Ramsés tinha a violência de uma tempestade do deus Set. Nem a própria Nefertari tentou acalmá-lo. A flotilha encostou. O faraó em pessoa encabeçou um cortejo de carros cujas peças, separadas e transportadas de barco, haviam sido reunidas de imediato. A via das procissões, que ia do desembarcadouro ao pátio do templo, estava igualmente deserta, como se a cidade santa tivesse sido abandonada. Na frente da coluna havia blocos de calcário, com a marca dos talhadores de pedra e ferramentas arrumadas nas caixas. Sob as tamargueiras que sombreavam o pátio, viam-se grandes trenós de madeira carregados com blocos de granito provenientes das pedreiras de Assuã. Estupefato, Ramsés dirigiu-se ao palácio que ficava ao lado do templo. Nos degraus que conduziam à entrada principal, um velho espalhava queijo de cabra em fatias de pão. O aparecimento daquele exército cortou-lhe o apetite. Dominado pelo pânico, abandonou a comida e tentou fugir, mas foi agarrado por um soldado que o conduziu à presença do monarca. Quem é você? A voz do velho tremia. Sou um dos lavadores do palácio. Por que não está trabalhando? Bem, não há nada para fazer porque todos partiram. Enfim, quase todos. Ainda há alguns sacerdotes tão velhos como eu, perto do lago sagrado. Apesar de uma intervenção entusiasta de Ramsés no início do seu reinado, o templo ainda estava por terminar. Franqueada a coluna, o rei e alguns soldados atravessaram a parte administrativa,
formada por gabinetes, oficinas e um matadouro de padaria e uma cervejaria. Tudo vazio. E dirigiram-se rapidamente para a habitação dos sacerdotes vitalícios. Sentado num banco de pedra, com as mãos apoiadas no cabo da bengala de madeira de acácia, um velho de crânio raspado tentou erguer-se ante a aproximação do rei. Não se preocupe, servidor do Deus. Vossa Majestade é o faraó. Haviam-me falado tanto do filho da luz, cujo poder resplandece com o sol. Os meus olhos estão fracos, mas eu não posso me enganar. Como estou feliz por vê-lo antes de morrer. Aos 92 anos, os deuses me oferecem uma alegria imensa. O que se passa aqui? É a quinzena de requisição. Requisição? Mas quem se atreveu a isso? O governador da cidade próxima considerou que o pessoal do templo era muito numeroso e que seriam mais úteis reparando os canais do que celebrando rituais. O governador era um homem bem disposto, de bochechas redondas e lábios grossos. Como a barriga o incomodava ao andar, apenas se deslocava em cadeira de carregadores, mas foi de carro e a toda velocidade que um oficial o conduziu ao palácio de Abidos. Prostrou-se com doloroso esforço diante do rei, que estava sentado num trono de madeira dourada com pés em forma de patas de leão. Perdoe-me, majestade, não havia sido avisado da sua chegada. Se soubesse, teria organizado uma recepção digna de vossa majestade e teria... É o responsável pela requisição do pessoal de Abidos? Sim, mas... Esqueceu que é formalmente proibida? Não, majestade, mas achei que todas essas pessoas estavam desocupadas e que era muito melhor dar-lhes um trabalho que fosse útil à província. Desviou-os das tarefas que o meu pai lhes atribuíra e que eu próprio havia confirmado. Havia achado que cometeu uma falta muito grave e a sanção está prevista por decreto. 100 pauladas e o nariz e as orelhas cortados. Pálido, o governador gaguejou. Não pode ser, majestade, é desumano. Estava consciente da sua falta e conhecia o castigo. Nem sequer necessitará de julgamento. Convencido de que o tribunal pronunciaria a sentença e talvez até mesmo a agravasse, o homem desfez-se em lamentações. É verdade que agi mal, eu admito, mas não foi em meu benefício. Graças ao pessoal de Abidos, os diques foram rapidamente reparados e os canais limpos com toda a profundidade. Nesse caso, deixo-lhe a escolha de uma outra sanção. Você e os seus servidores trabalharão como serventes de pedreiro no canteiro de obras do templo até que ele seja terminado. Cada sacerdotisa e cada sacerdote cumpriram o seu dever ritual, de forma que o templo de Osíris se transformou semelhante ao horizonte do céu, iluminando todos os rostos. Ramsés consagrara uma estátua de ouro com a efígie do pai e celebrara, em companhia de Nefertari, o cerimonial de oferenda à regra de Maat. As portas de cedro do Líbano recobertas de electro, o solo coberto de prata, os limiares de granito e os baixos relevos multicores faziam do templo um lugar do outro mundo, onde as potências divinas tinham prazer em residir. Nos altares, flores e vasos com perfumes e alimentos destinados ao invisível. O tesouro foi aumentado com ouro, prata, linho real, óleos de festa, incenso, vinho, mel, mirra e ungüentos. Nos estábulos passaram a coabitar bois, vacas e vitelos gordos,
e nos celeiros amontoavam-se cereais de primeira qualidade. Como pronunciou uma inscrição hieroglífica, abre aspas, o faraó multiplica para Deus todas as espécies, fecha aspas. Em discurso pronunciado perante os notáveis da província, reunidos na sala de audiências do Palácio de Abidos, Ramsés decretou que os barcos, os campos, os terrenos, o gado, os burros e todos os outros bens próprios do templo não lhe poderiam ser retirados sob qualquer pretexto. Quanto aos guardas dos campos, aos passarinheiros, pescadores, agricultores, apicultores, jardineiros, vinhateiros, aos caçadores e ao restante do pessoal efeito ao domínio de Osíris para torná-lo próspero, nenhum deles poderia ser requisitado para efetuar qualquer tarefa noutro lugar. Quem transgredisse as cláusulas do decreto real sofreria um castigo corporal. Seria demitido de todas as suas funções e condenado a vários anos de trabalhos forçados. Sob o impulso de Ramsés, os trabalhos avançaram rapidamente. Os rituais iluminaram os corpos dos deuses instalados em suas capelas. O mal foi banido e o templo alimentou-se de Maat. Nefertari vivia dias felizes. Aquela estada em Abidos proporcionava-lhe a inesperada oportunidade de realizar o seu sonho de adolescente, viver na intimidade das divindades, meditar perante a sua beleza e descobrir os seus segredos praticando os rituais. Aproximava-se do momento de fechar as portas do naus para a noite, e Ramsés não estava ao seu lado. A rainha foi à sua procura e o encontrou no corredor dos antepassados, contemplando a lista dos faraós que o haviam precedido a partir da primeira dinastia. Devido à força dos hieróglifos, o seu nome ficaria presente para sempre na memória dos homens. O de Ramsés o Grande viria a seguir ao de seu pai. Como poderei mostrar-me digno destes seres excepcionais? Maldade, covardia, mentira. Que Faraó conseguirá estipar algum dia esses males da coroação dos homens? Nenhum, respondeu Nefertari. Mas todos travaram de antemão este combate perdido e algumas vezes conseguiram vencer. Se nem mesmo o território sagrado de Abidos é respeitado, qual a utilidade de se fazer decretos? Esse momento de desânimo nem parece seu. Foi por isso que vim consultar os meus antepassados. Eles só podem ter lhe dado um conselho: prosseguir, aproveitar as provações para aumentar a sua força. Sentimo-nos tão bem nesse templo. Aqui reina a paz que não consigo fazer reinar no mundo profano. Tenho o dever de lhe arrancar essa atenção, mesmo lutando contra o meu mais caro desejo. Ramsés tomou a rainha nos braços. Sem você, as minhas ações seriam apenas gestos sem sentido. Dentro de 15 dias serão celebrados os mistérios de Osíris. Participaremos deles e tenho uma proposta a lhe fazer. A decisão será sua. Armados com paus e vociferando, um bando de arruaceiros atacou a frente da procissão. Com a máscara do deus Chacal, o abridor de caminhos, o sacerdote de Abidos repeliu os assaltantes pronunciando fórmulas de maldição a fim de afastar os seres tenebrosos da barca de Osíris. Os iniciados nos mistérios apoiaram o abridor de caminhos e dispersaram os que tinham se revoltado contra a luz. A procissão retomou a sua caminhada para a ilha da primeira manhã, onde Ramsés, identificado como Osíris, assassinado pelo irmão Sete, repousava num leito com a cabeça de leão. As águas do Nilo
rodeavam essa colina primordial que as duas irmãs divinas, Ísis e Néftis, atingiram, utilizando um passadiço. A ilha ficava no interior de um edifício colossal, formado por 10 pilares monolíticos que suportavam um teto digno dos construtores do Templo das Pirâmides. O santuário secreto de Osíris terminava em um quarto transversal de 20 metros por 6, onde era conservado o sarcófago do deus. Nefertari desempenhava o papel de Ísis, esposa de Osíris, e Isete a Bela o de Néftis, cujo nome significava a soberana do templo, irmã de Ísis. Ela assistia-a durante os rituais que faziam Osíris sair do domínio da morte. Nefertari aceitara a proposta de Ramsés. A presença ritual de Isete parecera-lhe desejável. As duas mulheres ajoelharam-se. Nefertari à cabeceira do leito e Isete a Bela aos pés. Com um jarro de água fresca na mão direita e um pão redondo na esquerda, recitaram longas e comoventes litanias, necessárias para fazer circular uma nova energia nas veias do ser inerte. Suas vozes uniram-se na mesma melodia, sob a proteção da deusa do céu, cujo corpo imenso, povoado de estrelas e de decanos, estendia-se pelo teto por cima do leito de ressurreição. Saindo de uma longa noite, o Osíris Ramsés despertou e pronunciou as palavras que os seus predecessores haviam pronunciado ao viverem os mesmos mistérios. Que me sejam dadas a luz no céu, a força criadora na terra, a justeza da voz no reino do outro mundo e a capacidade de viajar à frente das estrelas. Possa eu agarrar a corda da proa da barca da noite e a corda da popa na barca do dia. Fim do capítulo 31. Capítulo 32. Uritexupi espumava de raiva. A consulta de outro adivinho no templo do deus da tempestade dera o mesmo resultado. Previsões pessimistas e o não lançamento de uma ofensiva. A maioria dos soldados era tão supersticiosa que Uritexupi não podia ignorar os avisos. E nenhum adivinho era capaz de indicar a data em que o prognóstico se tornaria favorável. Embora os médicos da corte não fossem capazes de melhorar o estado de Muwatalli, o imperador não se resignava a morrer. Na realidade, aquela longa agonia satisfazia Uritexupi. Ninguém o acusaria de assassinato. Os médicos haviam constatado a crise cardíaca e apreciavam a dedicação do filho, que todos os dias visitava o doente. Uritexupi criticava a ausência de Hattusil, como se este não se interessasse pela saúde do irmão. Quando se cruzou com a nobre e altiva Puturrepa, a esposa de Hattusil, o filho do imperador não deixou de ironizar. O seu marido está se escondendo? Hattusil está em missão, por ordem do imperador. O meu pai não me falou disso. Segundo os médicos, Muwatalli não pode pronunciar uma única palavra. Parece muito bem informada. No entanto, você interditou o quarto do imperador e arroga-se o direito de entrar lá sozinho. Muwatalli precisa de repouso. Todos desejamos que em breve ele seja capaz de exercer as plenitudes das suas funções. Com certeza, mas admitamos que esta incapacidade se prolongue. Será então necessário tomar uma decisão? Sem a presença de Hattusil, impossível. Faça com que volte ao palácio. É uma ordem ou um conselho? É aquilo que considerar melhor, Puturrepa. Puturrepa saíra da capital à noite, com uma pequena escolta, certificando-se por diversas vezes de que Uritexupi não mandara alguém segui-la. Estremeceu ao ver a sinistra fortaleza onde se refugiara Hattusil. Não teria a guarnição aprisionado o marido para agradar ao general-chefe? Nesse caso, tanto a sua existência como a de Hattusil acabariam de forma brutal por trás daqueles muros cinzentos.
Puturrepa não sentia a menor vontade de morrer. Sentia-se sim capaz de servir ao seu país. Desejava viver muitos verões ardentes, percorrer 1000 vezes ainda os caminhos selvagens da Anatólia e ver Hattusil reinar sobre o Hatti. Se havia uma chance, por minúscula que fosse, de vencer Uriteshub, agarrá-la-ia com ambas as mãos. A boa acolhida por parte dos soldados da fortaleza serenou a sacerdotisa. Foi imediatamente conduzida à torre central, aos aposentos do comandante. Hattusil correu para ela e abraçaram-se. Finalmente, Puturrepa conseguiu escapar. Uriteshub já reina na capital. Aqui estamos em segurança. Todos os homens dessa guarnição o detestam. Muitos soldados sofreram com as suas injustiças e violências. Puturrepa notou a presença de um homem sentado na frente da lareira. Quem é? Perguntou em voz baixa. Asha, o ministro dos negócios estrangeiros do faraó e embaixador extraordinário. Ele aqui? Talvez essa seja nossa oportunidade. Mas qual é a sua proposta? A paz. Hattusil assistiu a um fenômeno extraordinário. O castanho escuro dos olhos da esposa tornou-se mais claro, como se uma luz interior os iluminasse. A paz com o Egito? Repetiu estupefata. Todos sabemos que é impossível. Não devíamos utilizar esse inesperado aliado em prol dos nossos interesses? Puturrepa afastou-se de Hattusil e aproximou-se de Asha. O diplomata ergueu-se e cumprimentou a bela Hitita. Perdoe, Asha. Deveria ter vindo cumprimentá-lo logo. Quem não se congratularia pelo reencontro de uma esposa com o seu marido? Você corre grande perigo permanecendo aqui. Tencionava dirigir-me à capital, mas Hattusil convenceu-me a aguardar a sua chegada. Então já sabe da doença do imperador. Mesmo assim, tentarei falar-lhe. É inútil. Ele está morrendo. O império já pertence a Uriteshub. Vim propor a paz e vou consegui-la. Esquece que o único objetivo de Uriteshub é a destruição do Egito? Desaprovo a sua obstinação, mas sempre estive consciente de que a finalidade do nosso império se baseia na guerra. Já pensou no verdadeiro perigo que o ameaça? Um ataque com força total do exército egípcio, com Ramsés à frente. Não pode negligenciar uma outra possibilidade, o gradativo crescimento do poder assírio. Hattusil e Puturrepa dissimularam com dificuldade o seu espanto. Os serviços de informação de Asha eram mais eficazes do que supunham. A Assíria acabará por atacá-los e serão apanhados entre dois fogos, incapazes de manter duas frentes. É utópico acreditar que o exército hitita pudesse destruir o Egito. Aproveitando as lições do passado, instalamos uma rede defensiva nos nossos protetorados. Terão dificuldades em ultrapassá-la e a sua resistência permitirá ao grosso das nossas tropas contra-atacar rapidamente. E aprenderam, à custa de vocês mesmos, que Amon protege Ramsés e torna o seu braço mais eficaz do que milhares de soldados. Anuncie-nos, portanto, a queda do Império Hitita? Não, senhora Puturrepa, porque o Egito não tem qualquer interesse em ver desaparecer o seu velho inimigo. Já não estávamos nos conhecendo bem? Ao contrário de sua reputação, Ramsés aprecia a paz, e não será a grande esposa real Nefertária dissuadi-lo de enveredar por este caminho. O que pensa disso a rainha mãe Touia? Partilha os meus pontos de vista? Ou seja, que a Assíria em breve representará um grande perigo para todos. Os hititas serão os primeiros a serem atacados, depois chegará a vez dos egípcios. Uma aliança contra a Síria? É essa sua proposta? A paz e a aliança para proteger os nossos povos da invasão. O próximo imperador do Hatti deverá tomar uma decisão com pesadas consequências. Uriteshub nunca desistirá de enfrentar Ramsés.
E qual é a resposta de Hattussil? Hattussil e eu já não temos qualquer poder. Qual é a sua resposta? Insistiu Asha. Aceitaríamos iniciar negociações, declarou Hattussil. Mas tal conversa tem sentido? Só o irrealizável me entusiasma, disse o egípcio sorrindo. Você hoje não é nada, mas é com você que quero negociar para iluminar o futuro do meu país. Que Hattussil se torne o imperador e as nossas afirmações assumirão um valor inestimável. Não passa de um sonho, objetou Puturrepa. Ou fujam ou lutam. O orgulho da Beletita insurgiu-se. Não fugiremos. Hattussil e você devem conquistar ou comprar a confiança do maior número possível de oficiais superiores. Os comandantes das fortalezas passarão para o seu lado porque Uritexupi os despreza e bloqueia sua promoção, sob o pretexto de não desempenharem senão um papel defensivo. Por intermédio dos comerciantes, que lhes são quase todos favoráveis, espalha o rumor de que a economia hitita não suportará um novo esforço de guerra e que um conflito com o Egito trará ruína e miséria. Abra largas brechas e continue constantemente a alargá-las, até que Uritexupi surja como um motivo de perturbações, incapaz de reinar. É um trabalho de grande fôlego. É esse o preço do seu êxito e da obtenção da paz. Por seu lado, como tenciona agir? Perguntou Puturrepa. Será arriscado, mas tenho intenção de convencer Uritexupi. Asha contemplava as muralhas de Hattusa e divertia-se imaginando a capital hitita pintada de cores vivas, adornada com bandeiras e povoada por magníficas jovens dançando nas ameias. Mas essa bela visão desfez-se para dar lugar a uma sinistra cidade fortificada, agarrada à montanha. O ministro dos Negócios Estrangeiros estava acompanhado apenas por 2 compatriotas, um escudeiro e um porta-sandálias. Os outros membros da expedição haviam regressado ao Egito. Quando Asha mostrou o seu selo no primeiro posto de guarda da cidade baixa, o oficial ficou estupefato. Avise o imperador da minha presença. Mas você é egípcio? Embaixador extraordinário. Peço que se apresse. Sem saber o que fazer, o oficial manteve Asha sob severa vigilância e mandou um de seus subordinados ao palácio. Asha não ficou de forma alguma surpreendido ao ver chegar em passo cadenciado uma escolta de soldados de infantaria armados com lanças e comandados por um brutamontes cujo único pensamento era a obediência absoluta às ordens. O general-chefe quer ver o embaixador. Asha saudou Uritexupi e declinou os seus títulos. O mais brilhante ministro de Ramsés em Hattusa? Mas que surpresa! Eis você à frente de um imenso exército. Aceite as minhas felicitações. O Egito deveria temer-me. Conhecemos a sua valentia e as suas qualidades de guerreiro e receamo-las. Foi por isso que acumulei forças de segurança nos nossos protetorados. Vou exterminá-las. Estão preparadas para o choque, por mais violento que seja. Façamos uma trégua nesta conversa. Qual é a razão da sua vinda? Soube que o imperador Muatal está doente. Contente-se com os rumores. A saúde do nosso imperador é um segredo de Estado. O senhor do Hatti é nosso inimigo, mas respeitamos a sua grandeza. É por isso que estou aqui. O que significa sua presença aqui, Asha? Disponha dos remédios necessários para tratar o imperador Muatali. Fim do capítulo 32. Gente! Nossa! Por um momento eu quase encerrei a leitura de hoje no capítulo 29. Com o desaparecimento de Ramsés e Lotus no Nilo. Vocês iam acabar comigo, né? Uma leitura de 15 minutos. Gente, é isso por essa semana de Ramsés, tá? Amanhã a gente volta com as Brumas de Avalon.
que eu também vou gravar hoje. Então, um grande beijo para vocês. Muito obrigada pela companhia. A gente se encontra de novo amanhã, se Deus quiser. E que Deus nos proteja de todos os males. Beijo. Tchau.